Sabe aquele livro que a gente compra super animada, deixa na estante para ler daqui a pouco e passam-se anos? Foi o que aconteceu com esse livro aqui, ó. Gilberto Bem Perto, de Gilberto Gil e Regina Zappa. A biografia de Gilberto Gil. A ideia era que esse livro fosse lançado em 2012, quando Gilberto Gil completou 70 anos, mas acabou que ele só saiu no ano seguinte. O livro passa por diversas fases de Gilberto Gil, mostra o Gil menino no interior da Bahia, mostra o Gil músico, exilado, e chega até o Gilberto Gil ministro. E uma coisa muito bacana desse livro, ó, é que ele tem muitas fotos. Tem foto até, ó, do Gilberto Gil criança, a coisa mais fofinha, fofuchuca do mundo. Cadê, Gil? Volta aqui, Gil, neném. Achei. Olha isso aqui. Olha que coisinha mais linda de fofa. E tem as irmãs, tem todos os filhos do Gil e tal. Então é muito legal porque a gente lê o livro, lê as histórias e consegue ver as carinhas das pessoas, sabe? Isso pra mim dá uma outra dimensão da história. Além disso, no final do livro tem uma série de depoimentos de pessoas que fizeram parte de diversos momentos da vida do Gilberto Gil. Então a gente tem, por exemplo, a Rita Lee, o Jorge Maltner, tem a Fernanda Torres, sabe? O Gilberto Gil nasceu numa cidade no interior da Bahia, ele era de classe média. O pai do Gilberto Gil era médico. O bisavô dele, ele foi um escravo que comprou a alforria, investiu em um armazém, pegou o dinheiro que conseguiu, investiu na família, na educação dos filhos, e já no neto dele, ele conseguiu, enfim, ter um neto médico, né? Então foi uma ascensão bem rápida. Então, quando o Gilberto Gil nasceu, a condição da família já era bem razoável. De início, o Gil estudou em casa com a avó dele, que também era professora, e isso livrou ele, de certa forma, de um grande problema, o racismo. O Gil só foi ter consciência da negritude dele, de que para a sociedade isso podia ser um problema, quando ele tinha 9 anos, que ele foi para uma escola em Salvador, e aí sim, ele começou a ouvir piadinhas e comentários sobre o tom, a cor da pele dele. A mãe do Gil conta que ele já queria ser músico desde criança. Com um papo de 2, 3 anos, ele virou pra mãe e falou que queria ser musgueiro. Era o jeito daquela criança falar músico, imagino eu, né? E enfim, os anos foram se passando e a mãe dele percebeu que o negócio era sério e falou assim, você quer mesmo fazer isso, menino? Botou, se quer, vai ter que estudar, porque a mãe dele era braba assim. Falou, se quer, vai ter que estudar. Botou ele na aula de acordeão e que ele era muito fã de Luiz Gonzaga. Depois que ele conheceu a música do João Gilberto, ele passou a se apaixonar também por outro instrumento que acompanha ele até hoje, que é o violão, e a mãe dele foi lá e botou ele para estudar também o violão. O Gilberto Gil estudou administração na Universidade Federal da Bahia, a UFBA, e foi lá que ele conhecia um outro grande fã do João Gilberto, que passou a ser o grande amigo de vida dele e que teve com ele nos melhores e piores momentos, que é Caetano Veloso, que estudava filosofia também lá na UFBA. O Gilberto Gil foi um dos participantes mais importantes daqueles festivais de música aclamados nos anos 60 e 70. E tem uma história muito interessante envolvendo o Domingo no Parque, né? Que ele cantou em 1967. Nessa época tinha uma busca muito grande por nacionalismo, né? E a verdadeira cultura brasileira, a verdadeira música brasileira. E isso vinha tanto do lado da ditadura, né? Que tinha essa coisa com Brasil, mas também do lado da música. E tinha uma disputa muito grande, por exemplo, entre a verdadeira MPB e, por exemplo, a Jovem Guarda ou outros tipos de música que colocassem, por exemplo, a guitarra elétrica ali no meio. A guitarra era vista como uma coisa de gringo e a gente ia estar estragando a nossa música se colocasse a guitarra. Inclusive esse assunto a gente aborda no último podcast que teve, né, o podcast do Alguém Viu Meus Óculos, na entrevista com o Marildo Nercolini sobre MPB e ditadura. Tá disponível no Spotify, mas também aqui no YouTube, então vou deixar o link aqui em cima pra quem quiser ouvir. O negócio era tão sério que teve uma época que a Elis Regina chegou a chamar uma passeata contra a guitarra elétrica, que foi pra Jus do Rio de Janeiro, São Paulo, não lembro. E vários artistas estiveram presentes e o Gilberto Gil tava lá. E o Gilberto Gil fala nesse livro que ele, assim, cara, eu nem sei direito o que era, entendeu? A Elis me chamou, eu fui. Porque muitos artistas reverenciavam mesmo a Elis Regina e devem suas carreiras a Elis Regina. O fato é que logo depois ele, né, se envolveu com a história da guitarra elétrica, percebeu que aquilo podia agregar muito à música que ele fazia, e quando ele foi fazer Domingo no Parque, ele quis colocar isso na música dele. Então ele conheceu a banda Os Mutantes, com a Rita Lee e tudo mais, que fazia uma música muito diferente, eram todos muito jovens, inclusive o próprio Gil. Eles faziam uma música muito diferente, né, do que era a MPB aclamada e reconhecida e tudo mais, e eles faziam um som
super, né, inovador pra época, e incluindo a guitarra elétrica. E ele chamou a galera, eles ensaiaram domingo no parque e tal, chegou o dia da apresentação. O Gil simplesmente teve um grande ataque de pânico e ele falou: não vou sair desse hotel, que maluquice é essa que eu estou fazendo, estou surtado, que história é essa que eu inventei, não tem condição de botar guitarra elétrica nessa música, eu vou ser massacrado. E ficou no hotel e falou: não vamos sair daqui. Aí o programa já estava no ar, dizem. Caetano Veloso e a namorada do Gil na época, Nana Caymmi, foram pro hotel e falaram: Gilzinho, meu anjo, você vai tocar sim, que vai dar tudo certo, vamos lá. E convenceram o Gil a tocar. E foi um sucesso, mas ele também recebeu muitas críticas, coisas que ele já imaginava. Então, críticas de todos os lados, né? Essa usurpação da música brasileira rendeu a ele críticas de todos os lados, mas virou uma música de sucesso, uma música que representa muito aquele momento e a nossa música brasileira e a nossa história. Espinho da rosa feriu Zé, e o sorvete gelou seu coração. O sorvete e a rosa, ô José, a rosa e o sorvete, ô José, oi dançando no peito, ô José, o José brincalhão, ô José, o sorvete e a rosa, ô José, a rosa e o sorvete, ô José, ô girando na mesa, ô José. E logo depois, né, com a chegada do tropicalismo, com a criação do tropicalismo, vamos dizer assim, Caetano e Gil foram chamados por muitas vezes de alienados, né, porque eles faziam muito uso aí sim da guitarra elétrica e de outros instrumentos. Mas de certa forma a gente pode perceber que não era só a guitarra que incomodava os ouvidos mais conservadores. Eles tinham uma relação diferente com o corpo e com a sexualidade, então eles usavam menos roupas, vamos dizer assim, no palco, mostravam seus corpos, eles tinham uma relação muito... não era tão restrita, vamos dizer assim, tão determinada do masculino e do feminino, como era até então, como a ditadura pregava, né? Eles tinham uma sexualidade mais fluida, eles mesclavam o lado masculino e feminino de todos eles, e isso era uma coisa muito assustadora. Então eu acho que, de certa forma, essa perseguição que havia ao tropicalismo não era só com relação à música, né? Tinha um pouco a ver com os corpos deles que estavam incomodando, com a presença deles que incomodava de uma maneira geral. O Gil passou pela prisão em 1969 e logo depois foi pro exílio na Europa com Caetano Veloso. Ele sabia que se ele ficasse no Brasil a vida dele corria risco. Ninguém disse muito claramente você vai morrer, mas o recado foi dado. Eles sabiam que corriam risco aqui e foram pra lá. E aqui, nada ficou muito claro aqui, como muitas coisas na ditadura, nada ficava muito claro do que estava acontecendo, porque os jornais eram proibidos de falar o nome deles e tal. Então, como várias outras coisas que aconteceram na ditadura, nada ia pra imprensa, porque era tudo censurado. E foi um período muito complicado, porque eles foram com uma mão na frente e outra atrás, sem muito dinheiro, sem muita condição, mas também foi um período de muitas descobertas. E a volta pro Brasil acabou rendendo novos frutos e muitos trabalhos, como os Doces Bárbaros. E nos Doces Bárbaros aconteceu uma situação... tem um documentário que mostra, vou deixar aqui na descrição, um cara que foi acompanhar a turnê dos Doces Bárbaros pra fazer esse documentário, e de certa forma ele acompanhou este momento específico. Os Doces Bárbaros eram Caetano, Gil, Gal e Bethânia, e já aí fazendo um novo trabalho, um novo tipo de música, dentro do que eles já tinham do que era a ideia deles de música brasileira, o que eles gostavam de fazer. E aí eles começaram a turnê, e quando eles foram pra Florianópolis, já se sabia que tinha uma perseguição com eles, por muitos motivos estavam doidos pra prender eles. E aí falaram assim: ih, esses caras são meio malucos, vamos ver se a gente acha uma droguinha ali. Aí foram. Claro que o Gil era ainda mais visado, porque o Gil é negro, então o Gil tem um corpo, uma cor que já é marginalizada há muito tempo. E aí foram atrás do Gil, o Gil falando: tá aqui, meus anjos, acharam 3 cigarrinhos de maconha. Aí ele foi a julgamento, e as cenas são hilárias, porque as coisas que falam no julgamento dele, o próprio Gil faz uma cara de tipo: puta que pariu, o que tá acontecendo, galera? Não acredito que eu tô ouvindo isso. Isso foi lá na década de 70, poderia ser hoje, que a gente tá vivendo uma coisa de looping, né? E aí ele foi absolvido enquanto criminoso, mas ele teve que passar um tempo numa clínica de reabilitação, por causa dos 3 cigarrinhos de maconha que acharam. Então isso acabou desestruturando os Doces Bárbaros e tudo mais, mas essa história mais completinha você vê tanto nesse documentário, que eu vou deixar aqui na descrição, mas também tem aqui no livro do Gilberto Bem Perto. No final da década de 80, o Gil foi secretário de Cultura em Salvador, e em 88 ele foi eleito vereador também na cidade de Salvador. E ali ele percebeu que ele poderia atuar em prol da sociedade, tanto pela música dele, pelas coisas que ele compunha, mas também na vida política. Chegou um determinado momento da carreira, que eu não sei se foi exatamente quando ele era político, acho que não, acho que foi até um pouco depois,
depois, que ele achou que ele não queria mais cantar, que ele achou que isso não era mais vida pra ele, etc e tal. Aí ele foi fazer uma música, foi compor, vamos dizer assim, a última música dele, a música de despedida. E quando ele compôs a música, foi palco, eu acho, subo nesse palco, acho que foi palco, mas enfim, ele foi compor essa música, e quando ele viu o resultado, ele falou, gente, essa música mostra que eu não posso parar de cantar, que eu gosto de cantar, que ela tá no palco, que essa é a minha vida. Então, como todos nós, a pessoa também teve um momento de repensar a carreira que ela tá fazendo na vida, somos todos humanos. Isso é importante pensar. No governo Lula, acho que todos se lembram, o Gil foi ministro da Cultura e era um cara que ele entendia cultura de uma maneira que a gente aqui também entende, né? A gente aqui deste canal. Cultura como uma produção da sociedade, como todos temos cultura e todos produzimos cultura, e ele valorizava cada canto desse país e as coisas que são produzidas e acontecem em cada um desses lugares, e isso é muito interessante, né? Uma coisa que a gente também por aqui acredita bastante. Esse livro conta com detalhes, né, e com muita foto, como eu falei, com muitos depoimentos, a história desse cara que, enfim, precisou peitar muita gente para chegar onde ele chegou, apesar de ter uma boa condição financeira, como a gente falou, mas quem ele era, as ideias que ele defendia, a cor da pele dele, tudo isso incomodava muita gente, né? Então, para chegar aqui, ele precisou correr muito atrás, enfrentar muitas batalhas. Gilberto Bem Perto, como eu disse, é um livro que foi lançado em 2013 pela editora Nova Fronteira. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, divulga pros amigos. Vamos crescer, vamos divulgar, vamos falar de música, cultura e entretenimento. É isso, um beijo e até o próximo vídeo.